A palestra de hoje tem como tema Como entender o ensino, o argueiro e a trave. Está em Mateus 7, de 1 a 5. E Jesus diz: não julguem para que não sejam julgados, porque com o mesmo juízo que julgarem, serão julgados. E com a mesma medida com que tiverem medido, medirão vocês. Porque repara o argueiro no olho do teu irmão e não vê a trave no teu olho? Como dirá teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando com uma trave no teu olho? Hipócritas, retira primeiro a trave do teu olho e depois trata de retirar o argueiro do olho do teu irmão. Nós precisamos lembrar que aí as palavras argueiro e trave. Argueiro é um cisco, é uma falha pequena que você consegue perceber em alguém. Já a trave é uma viga de madeira, é como um grave defeito que existe em nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Kardec diz para nós que é uma das maiores falhas da humanidade, um dos maiores defeitos da humanidade é ver sempre o mal que existe nas outras pessoas, e nós conseguimos fazer até com muita facilidade, notarmos o mal nos outros, os defeitos dos outros, sem perceber o que existe em nós. E aqui a gente está sempre falando de reforma íntima, então nós precisamos, antes de tudo, percebermos tudo que existe em nós, as menores falhas, os defeitos que nós temos, mas também as qualidades. Esta reforma íntima precisa ser feita diariamente, durante toda a nossa existência, em prol do nosso real progresso espiritual. Então Kardec diz: para julgar-se, seria necessário olhar-se no espelho, transportar-se para fora de si mesmo, olhar-se como se fosse uma outra pessoa e questionar se você aprova aquilo que está sendo feito. Então, durante todo o seu dia, quando chegar lá no finalzinho do dia, você relembra tudo o que foi feito. Isso está lá no Livro dos Espíritos, a pedido de Santo Agostinho. Você recordar de tudo que você fez, como se fosse outra pessoa, vendo um filminho, e você observa se tudo que você fez no seu dia está correto, se a sua consciência aprova, se você fez bem feito, não, está tudo certinho, eu posso dormir tranquila. Ou não, realmente eu pisei na bola com alguém ou comigo, amanhã vai ser melhor, eu já estou sabendo aqui que eu não devia ter feito isso. Se der tempo de corrigir, melhor ainda, se não, vamos partir do zero e vamos nos propor não errarmos novamente. Mas tudo é com você. É um caminho individual. O mentor diz: você é o protagonista da sua história. Nós estamos vivendo unidos a muitas outras pessoas, mas somos o protagonista de nossa história. Então, tudo está relacionado a você, ao seu adiantamento, a seu aperfeiçoamento, a sua edificação. Então, Kardec diz: o orgulho leva a dissimular os próprios defeitos físicos e ou morais. E isso é um defeito contrário à caridade, porque a verdadeira caridade, ela é modesta, é simples e é indulgente. Kardec então vai falar para nós da indulgência, dizendo que nós deveríamos tratar todos os nossos irmãos com indulgência. E o mentor diz: tudo começa dentro de casa. Os nossos familiares, eles devem ser muito bem tratados por nós. Nós devemos primeiro começar todo este estudo de nós mesmos. Esta habilidade no traquejo com as pessoas deve ser iniciada no lar, e tratarmos estes entes queridos também com esta indulgência. Mas diz que poucos fazem uso dela. Afirma que a indulgência não vê os defeitos alheios. Você vai falar: mas como é que eu não vou ver o defeito do meu filho, do meu marido? Tudo bem, ele explica. Se vê, evita falar, evita ficar comentando, evita inclusive divulgar.
Mas se a maledicência os descobre, de alguma forma você tenta abrandá-los e pede, sejam indulgentes com os outros e severos consigo mesmos. É isso que nós devemos fazer o tempo inteiro. Mas é fácil? Nem sempre nós fazemos desta maneira quando nós lidamos com as outras pessoas. No livro Os 4 Sermões de Jesus, Paulo Alves Godoy nos explica que o cisco e a trave também é chamado de o discurso sobre os julgamentos e é parte integrante do Sermão da Montanha. Nele, Jesus recomenda que nós devemos remover os empecilhos que nós temos nos olhos, porque com os olhos bons nós podemos notar as qualidades dos nossos irmãos. Isso eu achei muito interessante. Porque vejam, com os olhos bons nós podemos notar as qualidades dos nossos irmãos. E é mesmo, se nós estivermos cheios de maldade, até de inveja, de alguma coisa relacionada a rancor, ressentimento, nós não conseguimos enxergar nada de bom no outro. O mentor está me fazendo lembrar de qualquer situação que exija perdão de nossa parte. Se nós estivermos ressentidos com alguém, seja essa pessoa ligada pelo sangue ou não, nós não conseguimos perceber nada que ela tenha de valoroso. Então nós precisamos, novamente da reforma íntima, fazermos uma análise de nós mesmos, uma higienização destes olhos, porque quando nós, então, conseguimos fazer isso, nós notamos as pequenas qualidades que vão crescendo. E assim nós conseguimos até mesmo atuar com o perdão sincero. É fundamental para nós. Ainda diz que o orgulho e a inveja são fonte de males. Muitos não se conformam com as qualidades nobres dos irmãos e preferem denegri-los, acusando as falhas mais insignificantes quando possuem as mesmas falhas em abundância. Quantas e quantas vezes nós podemos agir desta forma, acusando, apontando? Eu sei que eu conheço uma pessoa, é uma amiga querida, mas ela costuma agir dessa forma e o mentor trouxe isso como um exemplo para a nossa edificação. Quantos de nós podemos estar realizando a mesma conduta, mas não nos demos conta disso? Então é aquela situação onde o marido está comendo e fala, por que não come de boca fechada? A filha senta, mas por que não senta de perna fechada? Olha, não, mas para de ficar falando assim, igual eu, sabe, que fica gesticulando. Para de ficar gesticulando. Por que fala desse jeito? Por que fala muito alto? Por que está dormindo? Por que se mexe tanto na cama? Está roncando? Por que está roncando? Mas quer controlar até o ronco da pessoa. A pessoa consegue controlar o ronco? Coitada, né? Eu faço isso com meu marido. Ai, perdoa, mentor, eu confessei. Meu marido já sabe, Deus também. Vira de lado para acalmar esse seu ronco, marido. Então a gente acaba criticando, às vezes sem perceber, e são coisas que são naturais, mas incomodam os nossos familiares, incomodam os nossos amigos. E isso pode trazer um problema, um descontentamento ali nos nossos relacionamentos mais íntimos. Quando a gente está analisando isso aqui, eu estou falando assim, levando na esportiva, mas isso pode estar agredindo demais as pessoas que estão no nosso contato, se nós fazemos isso o tempo todo. Então, assim, nós trazemos a reflexão de hoje. Eu já confessei que eu falo para o meu marido virar de lado quando ele está roncando, hein? Será que você faz isso com as pessoas do seu convívio? Será que você fica criticando o tempo inteiro? Você fica falando assim, e tal coisa? Mas, ó, não guardou a toalha. Por que não tirou esse tênis daqui? E aquilo outro? E não sei o quê. Será que as pessoas que estão com você, elas têm paz? Você deixa a pessoa respirar? Ou será que a pessoa fala assim, meu Deus, não posso deixar aqui não, porque senão ela vai se incomodar. Não, também não posso fazer. A pessoa vira um boneco perto de você, porque ela não pode fazer nada. Até que ponto nós estamos agredindo tanto que nós não permitimos que as pessoas sejam o que elas verdadeiramente são? E até que ponto eu estou fazendo isso com os outros e não estou utilizando o meu tempo para fazer comigo? Porque eu falei que nós somos o protagonista. Então precisamos fazer em nós e não nos outros. No Sermão da Montanha, por Rodolfo Caligares,
ele explica que nós somos sagazes em discernir os defeitos alheios, mas raramente percebemos os nossos defeitos. Sempre que somos movidos por um espírito de crítica, nós ousamos condenar alguém, nós nos tornamos mais culpados que esta pessoa. Nós nos lembramos do episódio da mulher adúltera neste momento, onde eu estou falando aqui de coisas pequenas que podem incomodar muitos familiares, mas em determinada situação a gente pode estar entrando num momento onde estamos acusando pessoas de questões mais graves. Lembrando então da mulher adúltera. As nossas palavras podem ferir muitos nossos irmãos. Nós precisamos sempre refletir antes de disparar qualquer tipo de palavra que de alguma forma pode atormentar alguém. Pode colocar esta pessoa numa saia justa, pode pôr em dúvida a justiça, a lealdade, tudo isso que fica mal entendido, eu tenho que refletir, será que eu devo estar falando isso mesmo? Será que eu devo estar deixando a pessoa confusa ou colocando para pensar em relação a outra pessoa? Muitas vezes vale a pena silenciar, me calar, do que me envolver em assuntos que nem sempre me dizem respeito, porque senão eu posso me tornar então mais culpada do que a própria pessoa. A acusação é falta de tolerância e orgulho, é um gesto antifraterno cheio de presunção. Rodolfo Caligares ainda diz que nós devemos ter um bom exame de consciência. E se nós tivermos este bom exame de consciência ali no momento que eu estou fazendo a minha reforma íntima, eu poderia acusar em mim estas pequeninas falhas que eu censuro nas outras pessoas. Se eu perceber direitinho o que eu estou fazendo com os outros, pode ser que eu perceba exatamente essas coisas em mim. E é um momento bom para eu conseguir trabalhar essas questões. Eu vou até pular então essa parte para falar do livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti, porque ele fala assim para nós: nós tendemos a identificar nos outros o que existe em nós. O mal que vemos em outras pessoas é algo do mal que mora em nossos corações. Eu já falei isso daqui outras vezes, sobre a linguagem do corpo. A gente utiliza muito disso na neurolinguística. Então, eu posso sim utilizar esta minha fase crítica de ser para trabalhar a minha reforma íntima. Isso pode ser benéfico para mim. Então, vamos dizer que eu olho alguém e falo assim: olha como aquela pessoa é orgulhosa. Meu Deus, um absurdo que ela está fazendo ali. Vocês não estão entendendo, é muito orgulhosa. Chega a ser presunçosa, arrogante. Tudo isso que eu falei dela, eu encontro em mim. Então, a forma como eu observo esta tendência no outro, nem quer dizer que a outra pessoa tenha isso, mas a forma que eu estou observando isso na outra pessoa é uma projeção, age como um espelho. Eu identifico naquela pessoa os defeitos, mas também as qualidades que eu encontro em mim. É uma forma da minha mente conversar comigo. Então, todas as vezes que eu perceber isso e for muito discrepante, falar: nossa, eu nem consigo olhar para a cara dela, me irrita, a forma como ela se expressa, a forma como ela fala, me irrita, eu não sei por quê, me irrita, eu acho que é tal coisa que está me irritando. Essa tal coisa tem em você. Então, você pode estar utilizando isso para trabalhar com a sua reforma íntima, para a sua modificação interior. E isso funciona, isso é interessante, é uma maneira bem lógica da gente poder converter o mal para o bem que existe em nós. Mas aí Rodolfo Caligares, ele diz: é uma ética cristã que nós sejamos comedidos no julgamento sobre as obras alheias. Todas as vezes que for falar de alguém, respira fundo, pensa direitinho e verifica o que é que pode ser dito. Porque realmente não faz parte de uma postura cristã que estejamos sempre apontando e criticando tudo que as pessoas estão falando. Isso pode recair sobre as nossas costas, porque não somos caridosos de forma nenhuma quando estamos fazendo isso. É presunção e orgulho. Ele ainda diz: quando nós
nós comparecermos ao tribunal divino, então em determinada ocasião chegou o tempo da partida, nosso desencarne, deixaremos este corpo físico, estaremos na espiritualidade, estaremos diante do tribunal divino, que é a nossa própria consciência. Neste momento, será que vai ter adiantado muito eu ter criticado meu marido que roncou, a minha filha que tem que ficar com a perna fechada, a minha amiga que não veio aqui trabalhar no grupo da gestante, a outra que não fez tal coisa, a outra que fez tal coisa? Será que vai ter adiantado? Todo o tempo que eu gastei apontando os erros dos outros, adiantou muito para mim, eu quando já estou lá? Não, é como se nós tivéssemos perdido tempo, perdendo forças, perdendo equilíbrio, disposição, boa vontade e esforço para trabalhar conosco. Então, ele questiona, será que isso terá sido válido para o desenvolvimento íntimo, para o progresso espiritual, por menor que ele seja? E eu digo, existem pessoas que levam uma vida toda apontando os erros dos outros, mas não percebem o que estão fazendo com estas mesmas pessoas. Que possamos, então, ter isso em mente. E ainda diz, se deseja corrigir os defeitos de alguém, porque aí enquanto eu estou falando aqui, eu mesma estou pensando, mas e minhas filhas? Como é que eu não vou falar para a menina sentar de perna fechada, né? Tem que falar. Como é que eu não vou ficar corrigindo a forma como elas se expressam, o que elas estão pensando, conduzindo essas meninas na vida? Aí é meu papel, é minha obrigação. Então ele diz, se você deseja corrigir alguém, você tem que ser perfeito. Que história é essa de perfeito? A perfeição que você pode ter neste momento evolutivo. Ele fala, senão seus conselhos e advertências não terão nenhum efeito, não terá nenhuma influência edificante nesta pessoa que você está desejando orientar, sem a força moral do exemplo. Então ele fala que é uma lição evangélica principalmente para os pais. Porque diz assim, como é que nós podemos corrigir os maus hábitos, corrigir também vícios e desregramentos dos nossos filhos, se nós somos os primeiros a escandalizá-los com a nossa conduta? Ora, se eu peço para as meninas não colocarem um short muito curtinho, mas eu chego diante delas com um short bem curtinho, elas vão me obedecer? Elas vão me respeitar? Se eu falar para as meninas que não é correto, não faz bem para a saúde fumar, mas eu falar isso fumando, elas vão respeitar o que eu estou dizendo? Então, o que eu estou querendo mostrar para elas, eu tenho que mostrar na prática, não só com as minhas palavras. Eu tenho realmente que demonstrar o que elas devem seguir. Então, que fique muito claro isso para os pais. A melhor educação é a educação moralizadora. Mas educação moralizadora onde você não precisa gastar os seus lábios. Até porque, dependendo da criança, do jovem, se você fala muito é blá 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 que ele está ouvindo. Chega uma hora que ele fecha aqui, ele não escuta mais nada que você está falando. Então, realmente, é sua prática, são os seus exemplos que ficam vivos na mente deste jovem, na mente desta criança. E chega uma hora que você não precisa. Lá em casa, as meninas nunca precisaram sofrer nenhum tipo de agressão, nem física, nem verbal, porque realmente nós trabalhamos sempre com isso, eu e meu marido. Mas antes de educar alguém, nós precisamos educar novamente a nós mesmos. Então, mais uma vez, eu estou falando de reforma íntima, de novo. E aí, então, a gente vai trabalhar, já aqui, buscando o finalzinho. Eu volto lá no Richard Simonetti, porque ele fala que pessoas virtuosas, que têm realmente sentimentos nobres, são incapazes de enxergar maldade no próximo. Eu tenho algumas pacientes, umas senhoras que são lindas demais e que se envolvem nos cuidados com os familiares, mesmo sofrendo deveras seus transtornos físicos. E aí, às vezes, eu que estou de fora, cheia de imperfeições, estou verificando que ela não consegue nem mesmo andar. Muitas artroses, muitas complicações físicas. E eu penso, meu Deus,
Um ainda está dormindo, o outro já saiu para jogar futebol, a outra falou que está trabalhando, mas ela ficou com a casa toda para limpar, o marido no leito precisando trocar fralda, dar café da manhã, os cãezinhos que ela ama e também precisam receber os cuidados necessários. E eu aqui, do meu ponto de vista, falo, por que os familiares não ajudaram? Por que os familiares não viram que ela precisa de ajuda? Mas ela sempre fala bem dos familiares, porque com certeza é uma senhora muito mais virtuosa do que eu estou nessa fase da vida, e ela não vê defeito. Ela só percebe que eles precisam dela de todas as maneiras. Então ela diz, ai, meu neto precisa do uniforme limpo, ai, meu filho daqui a pouco chega, o café tem que estar pronto, a minha filha também vem para o almoço, eu preciso correr para aprontar tudo, eu preciso cuidar do meu marido. Então tem dia que ela nem faz a fisioterapia, de tanta coisa que ela tem que fazer para os outros, e ela percebe que os familiares fizeram ou não fizeram por ela? Não, ela não nota. Então eu vou usar esse exemplo como o exemplo de pessoas virtuosas, que nem mesmo conseguem perceber as falhas dos outros, tamanho bom coração que tem no peito. E aqui, para fechar, ele fala, nós devemos treinar a capacidade de enxergar nas pessoas o que elas têm de bom para que o bem cresça em nós. E assim nós trazemos a reflexão de hoje. Vamos pensar aqui em uma pessoa que ultimamente nós estamos criticando, mesmo que de forma silenciosa. Tentem se lembrar destas pessoas, por favor. É uma pessoa que pode estar no seu convívio mais íntimo, um familiar, de repente, eu falei do meu marido, mas você pode ter ali aquela colega de trabalho, uma pessoa ali no ambiente religioso, de repente sou eu que estou incomodando vocês, não sei, espero que não seja, mas se for, pensem nesta pessoa. E aí vejam, qual é o defeito que tanto te incomoda? Será que este defeito você encontra em si mesmo? Será que a gente podia olhar para essa pessoa de uma outra maneira? Tenta achar uma coisa boa nessa pessoa. Tenta visualizar um ato de bondade, até mesmo de caridade, um olhar generoso, cumprimento de dever, ela é irrepreensível no seu trabalho. Tenta encontrar uma coisa do bem nesta pessoa. Este exercício nós devemos fazer todas as vezes que estivermos criticando muito, que alguém mostrar que está nos incomodando demais. Pode ser feito para apaziguar a situação e revertendo para o nosso desenvolvimento íntimo. Para fechar, vamos utilizar o livro Ceifa de Luz, de Emmanuel. Ele diz que quanto mais adentramos no conhecimento de nós mesmos, mais se impõe a obrigação de desculpar e compreender, ou melhor, de compreender os outros e de desculpá-los por tudo que estão fazendo. Quando eu consigo entender o quanto eu sou cheia de defeitos, o quanto eu ainda sou imprudente, indisciplinada, enfim, tudo que eu tenho, que ainda precisa ser trabalhado, eu consigo entender cada um dos meus irmãos, desculpando tudo o que eles fazem. Ainda diz, daí a necessidade da nossa convivência, onde nós nos espelhamos uns com os outros. Novamente, Emmanuel falando para nós da projeção que o outro escritor havia mencionado. Esta convivência nos traz, então, este espelhamento, onde eu identifico no outro algo que está dentro de mim e diz, não para criticar, mas para entender a pessoa que nós somos. Mas para trazer a última reflexão, eu vou inverter os polos. Eu estou falando o tempo todo como se nós fôssemos os críticos, como se nós estivéssemos sempre julgando alguém. Mas e se eu modificar essa situação? Será que eu estou sofrendo nas mãos de alguém? Será que eu estou convivendo com alguém e essa pessoa é que me critica? Essa pessoa o tempo inteiro fala, Paula, por que não fez isso? Ô Paula, por que não fez aquilo? Ô Paula, mas por que não foi para tal
lado: ô Paula, por que você deixou isso aqui? Será que isso me incomoda? Será que isso me deixa entristecido, melancólico? Existem pessoas que não conseguem suportar esta pressão psíquica, emocional, precisando até mesmo de auxílio psicológico ou psiquiátrico, porque tamanha a pressão que recebem no ambiente familiar. E o mentor está falando, no ambiente de trabalho, é considerado como assédio moral, não é verdade? E isso eu não ia lembrar, é um fantástico. Então nós precisamos pensar que às vezes nós estamos sofrendo essa pressão. E Emmanuel diz, no educandário da existência, aquele que só identifica o lado imperfeito de todas as pessoas é quem mais exige entendimento e ternura. Justamente porque está desajustado na tolerância, desvalido de paz, necessitado de amor. No ambiente de trabalho, lógico, muitas vezes cabem medidas legais, mas quando nós falamos de amigos e familiares, nós precisamos olhar para essas pessoas sabendo que eles são os que mais precisam de atenção. Realmente desvalidos de paz completamente. Tudo que eles falam para nós é um tormento íntimo para eles. Imaginem a pressão psicológica, as torturas psíquicas que esta pessoa vive, porque ela só consegue observar o lado ruim de tudo e de todos. Então, se alguém lembrou de uma pessoa deste convívio, que possamos orar por ela e faremos isso neste momento. Amado Senhor, nós agradecemos imensamente pela ocasião que temos de refletir com os ensinamentos de Jesus, transformando nossas vidas, nos elevando, nos tornando seres melhores, mais completos e sociáveis. Neste momento, Pai, eu vou me recordar de uma pessoa. Está tão difícil a nossa convivência, Senhor, mas nós precisamos nos ajustar. Que os teus iluminados trabalhadores possam despejar sobre nós os fluidos de refazimento, acalmando nossos corações e também trazendo fortaleza moral para que possamos prosseguir com indulgência, com tranquilidade e mesmo com paz. E também, Senhor, que possam direcionar os nossos fluidos de esperança e fraternidade até estes irmãos que precisam tanto de amor e paz, que possam estar ajustados com seres de luz, sabendo que nós precisamos caminhar juntos nesta prova de elevação mútua, mas que seja sempre de forma pacífica, sempre com indulgência e empatia. Nós agradecemos ao mentor Erasmo por mais este trabalho de propagação do Evangelho. Graças a Deus e a Jesus, paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento.